Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bora continuar falando aqui sobre o livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. Wattles, que é um livro muito bom, recomendo a todos que leiam esse livro, vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar ele. E no capítulo 2 ele fala que existe uma ciência de ficar rico, e ele fala que ficar rico não depende do ambiente nem do local que a pessoa vive, mas sim do jeito certo, que é respeitando essa ciência de ficar rico. Ele dá até um exemplo. Em uma mesma cidade existem pessoas ricas e pobres. Existem também ricos burros, ricos inteligentes, ricos intelectuais e ricos idiotas. E por fim ele fala que assim como tem uma ciência da física, existe uma ciência de ficar rico, que você precisa fazer as coisas de uma determinada maneira para você alcançar a riqueza. Muitas pessoas fazem isso sem nem perceber, como o exemplo que ele deu aqui, que existem ricos idiotas. Às vezes essa pessoa é idiota, mas ela aplica a ciência de ficar rico sem ela nem mesmo perceber. Outra coisa que muito importante do capítulo 2 é que ele fala que ficar rico não é o resultado de economizar ou o hábito de poupar, porque várias são as pessoas muito avarentas que são pobres, ao passo que os que gastam livremente geralmente ficam ricos. Essa parte é muito importante porque eu vejo que o pessoal aí mais pobre, eles focam muito nisso, de ficar economizando, cortando gasto, sendo que se você focar em aumentar os seus ganhos, talvez seria muito melhor. Claro que você tem que ter o hábito ali de economizar também, não gastar mais do que você ganha, mas só economizar não vai deixar a pessoa rica, e sim ela ganhar mais dinheiro. Agora vamos para o capítulo 3, que é o capítulo mais importante aqui até agora, que ele começa fazendo uma pergunta. Ele pergunta se a oportunidade é monopolizada. Depois ele já responde, né, que a riqueza ela está disponível para todos. Então ela não é monopolizada, não é só certas pessoas que podem ficar rico e certas pessoas não podem. E daí ele fala que os ricos nem ninguém impede a pessoa de ser rica, apenas a própria mente dela. E eu concordo muito com ele aqui nessa parte, principalmente na parte que ele fala da própria mente da pessoa, né? Que é a principal barreira aí para a pessoa até mesmo ganhar mais dinheiro. Às vezes não se trata nem da pessoa se tornar uma milionária, bilionária, mas sim ela ganhar mais dinheiro. Eu, por exemplo, eu antes achava que que ficar rico era só coisa de quem já era rico. Eu não achava que daria para eu ganhar mais dinheiro para chegar no patamar de estar convivendo com pessoas ricas. Eu achei isso por muito tempo. Eu também já achei que a culpa das pessoas serem pobres eram dos ricos, e depois eu mudei totalmente a minha mentalidade. Eu tenho uma mente agora de que não existem culpados de nada e que eu sou responsável 100% pela minha vida e que eu posso moldar a minha vida pela minha mente. Então eu uso minha mente para ganhar mais dinheiro, que foi até o que aconteceu, né? Então eu só não tinha dinheiro antes por conta da minha mente, que era de um jeito. Depois que eu mudei a minha mente, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Aí outra coisa também sobre a gente achar que a oportunidade é monopolizada, ou seja, que a gente não consegue as coisas, que só os outros que conseguem, é por conta que a gente cresceu numa sociedade voltada para a escassez. Até quando eu estava na faculdade, eu tinha aula de economia, e na aula de economia, na primeira aula, me falaram lá do princípio da escassez, que os recursos são limitados, né? Então você tem que ficar economizando porque não tem recurso para todo mundo. E nesse livro aqui ele quebra esse mito da escassez, porque ele fala que existe uma substância original que é super abundante aí na natureza, e apenas com os materiais que existem nos Estados Unidos daria para construir uma casa do tamanho do templo do rei Salomão ali para todo mundo, apenas com os suprimentos dos Estados Unidos. Então, existe sim suprimento para todas as pessoas, mas a gente foi muito condicionado a achar que não existe. Então, ele fala aqui que o fato de uma pessoa ser pobre não é culpa da natureza. Existe uma substância original no planeta que é de onde surge a matéria, e é possível construir um palácio para cada pessoa morar e roupas igual do rei Salomão para todo mundo, apenas com suprimento dos Estados Unidos. A substância original é infinita. Aí ele fala aqui da natureza, né, que o solo se regenera, sempre haverá abundância na natureza.
Então essa daqui é uma informação, galera, que não é falado praticamente em nenhum lugar. Na escola não falam dessa substância original, na faculdade não falam, na igreja não fala. A gente só vai encontrar mesmo aqui nesse livro. Essa substância original aqui é a parte mais importante do livro e a parte que você mais tem que prestar atenção, porque a partir dessa parte aqui foi onde também surgiu aí muitos conteúdos sobre a lei da atração. Inclusive foi ele que inspirou aquele filme lá, O Segredo, por conta dessa parte da substância original, que é o que? Essa substância original, ela é a matéria-prima do universo. Hoje em dia a gente pode chamar de campo quântico ou de mundo quântico, que é onde existem todas as possibilidades do universo. Também ele fala aqui como se fosse uma matéria-prima. Então, por exemplo, é uma coisa que você não vê, mas que você retira do universo para você criar aqui no mundo real, tá? Pode ser um pouco meio complicado, mas imagina, por exemplo, que existe um mundo separado do nosso, um mundo invisível, e nesse mundo invisível você pega as coisas e traz para o mundo material, né? Praticamente tudo que foi construído, ele surgiu primeiro nesse mundo invisível, dessa substância original, e o pessoal trouxe para cá, né? Vou dar o exemplo aqui do avião, né? O cara que criou aí o avião, ele trouxe o avião dessa substância original. E dá para você trazer coisas infinitas, por conta que ela é o campo quântico também, que existem infinitas possibilidades. Então, por ser uma coisa infinita, e é uma coisa que é a matéria-prima da natureza, é algo que nunca vai acabar. Então, se nunca vai acabar, não existe isso de escassez, não existe isso de não tem coisa para todo mundo, porque a própria natureza, ela já é abundante. Se você pegar uma árvore e você cortar ela no meio, depois de um tempo ela já vai começar a crescer de novo. Se você tirar as frutas dessa árvore, depois de um tempo ela já começa a dar frutas de novo. O solo, se você estragar todo o solo e não tiver mais dando, não tiver sendo fértil ali mais, ele vai se regenerar. Então a própria natureza ela é abundante e a natureza também ela foi criada a partir dessa substância original, que é uma substância muito abundante. Ele fala o seguinte: tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas estão sendo criadas constantemente, as mais antigas estão se dissolvendo, mas todas são formas assumidas por uma coisa. Não há limite para o suprimento de coisa sem forma ou substância original. O universo é feito dela, mas nem toda ela foi usada na criação do universo. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com material informe, com a matéria-prima de todas as coisas. 10.000 vezes mais do que já foi feito ainda pode ser feito, e mesmo assim não teríamos esgotado o suprimento de matéria-prima universal. Então a gente vê aqui nessa parte que foi aquilo que eu falei. Existe suprimento infinito no universo, então não tem por que a gente ficar pensando em escassez, pensando assim, eu vou ter só um pouquinho aqui porque vai que acabe, não dá para eu ter muito aqui porque senão eu vou tirar dos outros. Até mesmo esse pensamento aí de achar que você tem que tirar uma coisa da outra pessoa para você ter, é falado aqui nesse livro, que ele chama de método competitivo, que a gente não precisa ter esse pensamento por conta da substância original. A substância original, então, ela é infinita, e ele falou que daria para criar muito mais coisas ainda, porque o universo que a gente vê aqui de coisa física, elas já estão preenchidas. Mas as coisas que não são físicas ainda, que a gente não consegue ver, é muito maior do que as coisas que já são manifestadas aqui no planeta Terra. Então ainda tem muita coisa que dá para se criar e nunca vai faltar para ninguém se a gente confiar nessa substância original aí. Outra coisa que ele fala sobre a substância original é que é um material inteligente, um material que pensa, e ela está viva e é sempre impelida a mais vida, né? Então, ele fala que esse material, o objetivo dele é sempre avançar, sempre criar mais coisas. Então, assim deve ser a gente também, porque também a gente é feito dessa substância. Então, a gente sempre tem que estar buscando
criar mais coisas, conseguir mais coisas, e é por isso que a gente precisa se tornar uma pessoa rica, porque a própria natureza é rica e o próprio propósito da natureza é continuar sendo rico e criando coisas e sempre avançando. Tá? Então é por esse motivo que a gente tem que continuar buscando ser uma pessoa rica. E esse foi o resumo aí do capítulo 2 e do capítulo 3. Vamos continuar depois falando do capítulo 4, que é de como usar o pensamento para entrar em contato com essa substância original.